cidade. Eu sou lá da Nazareno Central. A gente não volta a se ver e tal, esse coronavírus, vai continuar postando uns vídeos aqui bem legais, tá bom? E aí, você também tá na sua casa? Os seus pais estão na sua casa? Temos papais e mamães que não podem ficar em casa, né? E os seus, eles estão em casa? Vovô e a vovó estão em casa? Pois é. O que tá acontecendo nesse tempo todo, hein? Exatamente. Coronavírus. Coronavírus é um bichinho invisível que transmite doença. Então a gente precisa ficar dentro das nossas casas para não contaminar as pessoas e nem ser contaminado. Só que isso tem um problema. Isso tem causado muito medo nas pessoas. Tanto de ficar doente, quanto de repente perder um emprego, de ter algumas outras dificuldades. Mas olha essa casa aqui. Essa não é uma casa de quem tá com medo, é? Não, né? É uma casa feliz. Sabe por que eles estão felizes? Porque essa é uma casa de gente que lê a Bíblia. A Bíblia é um livro cheio de histórias incríveis, cheio de histórias de pessoas corajosas, cheio de histórias que a gente pode se inspirar nesse momento. Entre essas histórias está a história que eu vou contar hoje pra vocês. Só que antes de eu contar essa história, a gente vai fazer alguns combinados, tá bom? Então você já vai dar o seu like aqui embaixo, você vai compartilhar com todo mundo aí, seus amigos, da sua família, vai compartilhar com todo mundo. E claro, não se inscreve e se inscrever aqui no canal, porque vários outros tios vão falar de várias outras histórias muito legais, então todas aqui, ó, dentro da Bíblia, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre o nosso Daniel. Daniel era uma pessoa muito inteligente. Ele era um cara muito legal. Ele era um cara muito esforçado, um cara muito talentoso. Deus tinha dado muito talento para Daniel. Todo mundo sabia disso. Inclusive o rei Dário, o rei da época de Daniel. Esse rei sabia tanto que o Daniel era tão inteligente que ele teve uma ideia. Ele teve a ideia de transformar Daniel, o servo mais poderoso do reino. Ele só ficaria abaixo apenas exatamente do rei Dário. Só que os outros servos do rei Dário tinham ciúmes de Daniel, tinham inveja de Daniel, exatamente porque eles sabiam desse plano do rei. Então eles tiveram a ideia de fazer com que Daniel se desse muito mal. Eles tiveram a ideia de falar para o rei assinar uma lei que poderia fazer muito mal para Daniel. Essa lei dizia o seguinte: todo mundo só poderia orar para o próprio rei Dário. Não poderia, dentro do reino de Dário, ter qualquer outro tipo de Deus. Isso fazia muito mal para Daniel, porque todo mundo sabia que Daniel era uma pessoa que sabia, que conhecia o Deus verdadeiro. Todos os dias ele ia lá e orava para o Deus verdadeiro. 3 vezes por dia. Todo mundo via, todo mundo sabia. Então essa lei fazia com que o próprio Daniel se desse muito mal. Mas o que acontecia com quem desobedecesse essa lei? Essa pessoa ia direto para a cova, que é um buraco cheio de leões famintos, com suas bocas enormes. O tamanho dessa boca cheia de dente. Vocês acham então que Daniel parou de orar a Deus por medo dos leões cheios de dentes? Não, senhores. Daniel continuou orando a Deus. E aí então, os servos de Dário foram lá e falaram para Dário o que Daniel estava fazendo. Dário ficou muito triste, porque Dário gostava muito de Daniel. Não queria que Daniel fosse para a cova dos leões. Mas existia um costume da lei deles, que qualquer lei assinada pelo rei, nem mesmo o próprio rei podia desobedecer. Então o que estava assinado, estava assinado. Daniel precisava ir para a cova dos leões. Então Daniel teve que enfrentar os leões muito bravos. O rei Dário ficou muito triste, muito triste. E ficou a noite inteira pensando em Daniel. Acordado a noite toda pensando: será que o Deus de Daniel pode salvá-lo? Será que esse Deus que ele ora tanto pode salvar Daniel? Então, na manhã seguinte, ele saiu correndo, perguntando se Daniel estava bem. Saiu correndo perguntando: gente, será que Daniel tá bem? Será que Daniel tá bem? Será que o Deus de Daniel salvou Daniel? E, gente, Daniel estava bem. Daniel estava junto com os leões. Mas Deus, muito poderoso, Deus tinha fechado a bocona dos leões. Os leões, ó, não abriam mais a boca. Deus tinha fechado a boca dos leões cheios de dentes. E Daniel estava bem. O mais incrível aconteceu depois. O rei Dário entendeu então que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro, o nosso Deus. Então, a partir daquele momento, todas as pessoas do reino de Dário só poderiam orar
pelo Deus verdadeiro. Essa foi uma forma de Deus atingir o coração do rei Dário. Apesar de ter sido horrível para Daniel ter passado pelo que ele passou, Deus conseguiu transformar uma situação horrível em algo que foi bom para todo mundo do reino de Dário. Isso a gente pode aplicar na nossa casa. O coronavírus é realmente um vírus muito perigoso e dá medo mesmo. E é normal a gente ter medo. Mas o mesmo Deus cuidou de tudinho na vida de Daniel, ele também cuida da nossa. O mesmo Deus que fechou a boca do leão, ele também é o mesmo Deus que pode proteger a nossa casa. E mais do que isso, ele pode transformar uma situação difícil como essa, uma situação triste como essa, em algo incrível, algo poderoso, algo novo na nossa vida. Você acredita nisso? Vamos orar então, para que Deus nos ajude a ter coragem e para que o novo dele venha na nossa vida? Número 1, abaixando a cabeça. Número 2, fechando os olhos. Número 3, vamos orar. Papai do céu, hoje eu te agradeço porque o Senhor nos trouxe a história de Daniel. Te agradeço porque com a história dele nós descobrimos a importância de ter coragem. Te agradeço porque o Senhor cuida de nós e supre todas as nossas necessidades. O Senhor faz tudo o que a gente precisa, Deus. Eu te peço então que o Senhor cuide de cada uma das nossas famílias. Te peço que o Senhor visite cada um dos lares nesse momento, cada uma das casas. E que o Senhor cuide de cada uma das crianças. E que nada nos falte. Que o Senhor nos cure dessa pandemia, dessa epidemia no mundo inteiro, cheia de vírus e de doenças, Senhor. Que o Senhor nos cure, que o Senhor nos ajude. E que no meio de tudo isso a gente veja que o Senhor é bom, que o Senhor continua cuidando de nós e que outras pessoas sejam atingidas pelas suas palavras e que vidas sejam salvas, Senhor. Em teu nome que nós pedimos, Senhor Jesus, e agradecemos. Amém! Crianças, não esqueçam dos próximos vídeos, tá bom? Um beijinho, tchau, tchau!